sabia que o site google.com, facebook.com, instagram.com, qualquer outro que você usa, esse site não existe? Como assim esse site não existe? Pois é, nós acessamos sites, URLs, destinos na internet, olhando sempre pelo nome que nós estamos buscando, mas na verdade, no fundinho mesmo, esse nome ele está representando um endereço IP específico na internet. Isso é chamado de DNS. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Nós vamos ver na prática como que o DNS funciona, o que você precisa conhecer como analista de redes para que o seu DNS esteja no ar, funcionando e respondendo às solicitações que você estiver fazendo. E, como nós sempre dizemos, é sempre o problema do DNS. Agora, para a gente poder começar esse encontro, essa aula, eu preciso que você faça aquele negocinho. Não sabe? Não sabe não? Clica aqui, ó. Clica aqui no se inscrever no canal e dá um like nesse vídeo. Vou esperar 30 segundinhos para a gente poder começar. Já foi? Já foi? Então bora, produção. Para valer aqui, nós vamos já cair para minha tela e entender em cima de um laboratório como que nós vamos trabalhar com DNS. Olha só, eu desenhei um cenário aqui super simples para você. A gente poderia estar olhando para um cenário fora de uma LAN, mas aqui a gente vai trabalhar em cima de uma LAN para ficar mais fácil a compreensão e a gente colocar em prática esse conhecimento. Você poderia imaginar o seguinte, que você tem 3 máquinas, essas máquinas estão de alguma maneira conectadas à própria internet e nós queremos acessar aqui um serviço. Esse serviço poderia ser o próprio google.com, tá? Não teria nenhum problema a gente estar acessando um serviço fora da nossa LAN ou dentro da nossa LAN. Mas para ficar fácil a nossa didática, nós vamos olhar aqui o seguinte, nós temos 3 PCs, o Gabriel, o Lucas e o Rafael. Nós vamos realizar um ping entre esses caras, só que ao invés de eu pingar o endereço IP de cada um deles, eu quero pingar o nome dessa máquina. Eu quero que alguém faça a tradução do que é nome para IP. Por que isso? Porque não existe na internet o nome específico de algum destino. Tudo dentro da internet é tratado como um endereço IP. Vamos olhar o seguinte cenário. Na hora que você tenta acessar o google.com, na verdade o que acontece por trás das cortinas é, você pergunta para alguém, ei, qual que é o endereço IP para chegar no google.com? Essa pessoa responde para você, o endereço IP do google.com é o 8888, ou na verdade eu vou te dar um endereço para chegar no google.com mais próximo de você. Você recebe essa informação e aí você começa a fazer algumas perguntas para dentro do seu próprio equipamento, falando primeiro com um protocolo chamado de ARP, falando para ele, ei, agora que eu sei que o endereço do Google é 8888, vocês podem descobrir aí para mim o protocolo ARP dentro da rede, qual que é o MAC address desse endereço 888, e aí esse protocolo ARP começa a realizar um request dentro da sua rede, uma resolução do protocolo ARP, e essa resolução vai trazer um mapeamento de IP mais MAC. E aí sim você consegue falar dentro da sua rede para chegar até o 8.8.8. Eu consigo te provar isso nesse laboratório que nós estamos utilizando aqui. Eu vou pegar esse laboratório e a gente vai começar olhando para o nosso DNS. Então, como a gente está falando de um ambiente de LAN, onde nós temos 3 máquinas e uma pessoa responsável por ser o tradutor desse DNS, nós temos que primeiro ir lá no DNS e falar para ele, ó, DNS, eu vou criar os apontamentos para você, onde, quando chamarem o endereço do Gabriel, você vai responder para esse IP específico. Quando chamarem o endereço do Lucas, é a hora de você falar com esse segundo IP, e quando chamarem do Rafael, é você falar com esse terceiro IP. Indiferente se o cara digitar só Rafael ou só Lucas, ou se ele digitar, de repente, lucas.hack1.com. A gente consegue criar múltiplas traduções para um mesmo endereço. Vamos ver isso aqui funcionando? Para a gente pegar e via de exemplo, eu tenho aqui esses equipamentos, é um switch e 3 pequenos roteadores para a gente poder simular esse nosso DNS. Então, eu vou pegar aqui uma configuração que eu já deixei pré-preparada para a gente poder agilizar o nosso exercício. Eu já vou colar essa configuração aqui para vocês dentro de um próprio Notepad e a gente consegue analisar essa config juntos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a configuração
iniciando pelo nosso DNS, eu vou entrar em modo Enable nessa caixa, para eu poder ativar o modo privilegiado nesse equipamento. Vou entrar em modo global com esse comando parâmetro configure termo. Depois eu vou dar um hostname para a caixa, vou chamar ela de DNS Server. Vou ativar que nós vamos usar o Domain Lookup, que é faça agora uma pesquisa na sua caixa. Quando alguém digitar um nome específico, você tenta fazer um lookup no seu domínio de DNS para fazer a tradução do nome mais IP. Aqui eu aviso para ela, quem que vai ser o seu DNS? O DNS vai ser o 92.168.0.1. Se você olhar aqui embaixo, você vai perceber que eu coloco o IP 192.168.0.1 dentro da interface Ethernet 00. Então eu já estou dizendo que ele mesmo vai ser o DNS dele mesmo. Aqui eu habilito o serviço de DNS Server, dou um nome para o nosso domínio DNS. E aqui eu começo a escrever as minhas traduções. Toda vez que alguém falar Gabriel, ele vai responder para o IP 192.168.0.10. Se alguém falar Lucas, 0.11. Se alguém falar Rafael, 0.12. Se alguém digitar agora gabriel.hackwon.com, ele vai para o 0.10. Se alguém digitar lucashackwon.com, ele vai para o 0.11. E rafaelhackwon.com, ele vai para o 0.12. Uma configuração super simples e a gente vai aplicar essa configuração dentro do nosso DNS. Venho aqui no meu DNS, vou dar o parâmetro Enable e vou colar a nossa config. Colei a config, já tenho o DNS pronto. Nós vamos agora para o próximo passo, que é a gente olhar um pouquinho para cada um dos devices, cada um dos equipamentos dos clientes que vão usar esse serviço de DNS. Aí vamos partir do Gabriel primeiro. A gente tem aqui no Gabriel, nós vamos inserir o comando configure termo, hostname Gabriel, vou também ativar o lookup do DNS, vou falar quem que é o servidor, que é o 92.168.0.1, que não é nada mais, nada menos do que o próprio IP dessa porta na nossa interface. E vou dizer que ele também vai pertencer ao domínio hackwon.com. Vou, na interface 00 dele, definir o IP 010. Lembra que a gente criou lá no DNS Server um mapeamento falando que, DNS Server, você vai mapear isso para Gabriel no 010. Então eu preciso definir o mesmo IP. E vou dar um no shutdown. Do outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa para cada um deles. Eu vou repetir isso para o nosso Lucas e vou repetir isso para o Rafael. E a única coisa que nós vamos mudar aqui neles, nada mais nada menos do que o endereço IP. Obviamente, o Rafael vai ser o 12, o Lucas 11 e o Gabriel o 10. E o hostname. Esse hostname é local, não tem nenhuma correlação com o nosso DNS. Poderia chamar aqui Michael Jackson e a coisa ia funcionar do mesmo jeito. Então nós vamos pegar aqui cada um deles e vamos aplicar essa configuração agora. Vem aqui primeiro comigo. Bora lá para o Gabriel, vamos copiar essa config, vamos abrir essa caixa e vamos jogar essa config lá dentro. Já vou agilizar aqui e chamar os outros equipamentos também. Vamos por último para o Rafael. Ops. E a gente volta lá no Gabriel, que é o nosso primeiro carinha, já deve ter ligado. E vamos jogar a config aqui. Vou agora voltar no nosso script. Vou pegar a configuração do Lucas. Vou jogar aqui no Lucas. Vou pegar a configuração do Rafael, representando obviamente 3 máquinas. E vou jogar essa config no Rafael. Beleza, todo mundo configurado do jeito que a gente precisa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos monitorar, ver exatamente isso funcionando como deve funcionar. Eu vou aqui no nosso Gabriel, vou clicar com o botão direito e vou dar um Capture na interface 00 dele. Nós vamos ver toda essa explicação que aconteceu anteriormente, mostrando e exemplificando que uma vez que eu preciso acessar um determinado endereço na internet, ele vai perguntar isso para o DNS e depois vai realizar o ARP Request. É isso que a gente quer ver funcionando agora. Então, se eu abro aqui o nosso Gabriel e eu tento acessar quem? Eu vou tentar acessar o Lucas ou lucas.hackwon.com, ele vai começar a fazer essa tradução para nós. Vamos dar um ping aqui no nosso equipamento Lucas. E aí a gente já começa a ver, ele está tentando fazer uma tradução, perguntou para o nosso 192.168.0.1, ele perguntou para o nosso DNS, né? Cadê? Ele perguntou aqui para o nosso DNS server 192.168.0.1,
O DNS apontou a tradução para ele que deveria mandar essa solicitação do ping, né? Esse ping request, lá para o 92.168.0.11 e aqui a gente teve as respostas. Percebe que a gente perdeu aqui, ó, 2 pacotinhos antes da gente ter o ping finalizado. Esses 2 pacotinhos, na verdade, um só, né? O outro é um ponto do final da frase. Se a gente olhar aqui, a gente teve 4 de 5. Se a gente perdeu esse primeiro pacote, foi o ARP request e a gente consegue olhar isso dentro do nosso Wireshark. Olha só o que aconteceu aqui, galerinha. Acompanha comigo que isso daqui é potente. A primeira coisa que rolou foi o equipamento 192.168.0.10, esse aqui é o equipamento de Gabriel, que a gente está usando como nosso teste. Ele fez uma solicitação, um DNS Carry para 192.168.0.1. Esse daqui é nada mais nada menos do que o nosso DNS Server. Se a gente olhar aqui, a gente tem esse Carry, ele querendo descobrir quem é lucas.hack1.com. Se a gente olhar lá dentro da nossa carry, eu olho aqui, ó, o domain name server, carries, que nós estamos buscando quem que é lucas.hack1.com. Na hora que ele mostra a nossa resposta, ele trouxe aqui, ó, uma resposta 192.168.0.1 para 192.168.0.10, ou seja, o DNS server respondendo para o nosso equipamento, para o nosso equipamento Gabriel, avisando que para ele chegar no 92.168.0.10, o address desse cara, essa é a nossa answer, é o 92.168.0.11. Então, eu estou dizendo aqui, para você chegar nesse DNS, nessa request que você fez, nessa carry, a gente tem a resposta, que é você falando com 92.168.0.11. Depois que eu descobri qual que é o mapeamento de nome para endereço, ele vai realizar agora o tal do ARP. Então ele começa uma segunda parte nessa comunicação, perguntando agora para a rede, falando, pessoal, beleza, eu já sei que agora eu preciso chegar no 92.168.0.11, mas eu não sei qual que é o endereço MAC desse 92.168.0.11. E aí ele faz o MAC de origem para um broadcast dentro dessa rede, perguntando, vocês conhecem qual que é o MAC address do 92.168.0.11? Por default, o switch vai fazer o seu comportamento tradicional, o flooding para todas as portas menos a origem, vai descobrir, o cara que receber esse tráfego, que é o 92.168.0.11, vai responder isso com o ARP reply e, consequentemente, a gente vai ter a criação desse nosso MAC address. Se eu olhar no nosso ARP Address Resolution Request, a gente vê aqui, ó, eu estou tentando descobrir, o Sender IP Address é o 92.168.0.10, que é o próprio Gabriel, e o Target IP Address é o 0.11, só que o MAC Address, o Target, eu não sei qual que é o MAC Address ainda. Só que no nosso reply, nós vemos aqui, ó, que agora, com o reply desse ARP, eu estou avisando que o Sender MAC Address é o 11, obviamente que eu estou gerando esse reply, para o Target IP, o 0.10, só que a informação de MAC Address nos dois cenários, ela está preenchida. Quando eu tenho essa informação agora no equipamento Gabriel, ele conhece qual que é o endereço IP e conhece qual que é o MAC Address do nosso destino. Uma vez que isso é feito, a gente consegue concluir o nosso ping. Então, se você olhar dentro do ICMP packet, que é a mensagem que nós estamos mandando de um lado para o outro, eu tenho o IP de origem, o IP de destino. Quem descobriu esse IP de destino para mim foi o nosso DNS Server. O DNS Server que tem o mapeamento e conseguiu traduzir esse endereço, nome para endereço IP. Percebe que nesse pacote, que é o tráfego mesmo, saindo da origem para o destino, não existe um nome de quem nós queremos acessar. Não existe aquele lucas.hack1.com ou Lucas apenas, não existe isso dentro da nossa tradução de DNS. O que existe no nosso DNS é simplesmente o endereço que foi fornecido pelo nosso DNS Server. Aqui nós temos o MAC Address. Quem gerou esse MAC Address de origem foi quando eu criei esse pacote. Agora, o destino foi enviado para mim pelo ARP request. Percebe que o processo aqui de DNS e o processo de ARP, isso aconteceu numa velocidade quase da luz, que nós não conseguimos perceber ou sentir na rede que isso está rolando no background, mas sim está rolando. Agora o que a gente tem é
na tabela de DNS do nosso equipamento Gabriel, ele já conhece qual que é o destino para o mapeamento do nome lucas.hackonline.com para o IP específico. E ele também conhece o mapeamento, que o IP 192.168.0.11 pertence a esse MAC address, fazendo dessa maneira que o próprio equipamento Gabriel não necessite realizar uma nova pesquisa se ele vai gerar um novo tráfego para o mesmo destino. Obviamente, se o Gabriel tomar a decisão e fazer uma segunda pesquisa para um outro destino, como no caso do Rafael, a gente vai dar aqui um ping rafael.hackonline.com, ele vai gerar o mesmo processo. O processo de descobrimento do DNS aconteceu aqui em cima, ó, 192.168.10 para 192.168.0.1. A gente olha dentro da query, eu tenho uma request falando, ó, vocês conhecem quem que é o rafael.com. O DNS vai responder falando o rafael.com é o 012 e a gente vai começar a fazer um ARP. O 012 vai vir aqui para o 9268010, querendo saber qual que é o MAC address do 012, mandando lá para o 010, que é o próprio Gabriel. Ele faz a resposta aqui embaixo. E agora o ICMP funcionou. Se eu tentar novamente, a partir de Gabriel, fazer um ping para um destino que eu já conheço, vamos pingar de novo aqui o próprio Rafael. Esse ping, olha só o que vocês percebem aqui. Percebem que o ping já rolou e o DNS nós fizemos a tradução do mesmo jeito. Será que o 010 ele continua... O destino de Rafael, ele continua sendo a mesma coisa? Então eu fui lá, fiz um request para o DNS me confirmou, só que eu não precisei fazer o ARP request, porque eu já tenho salvo na minha tabela ARP de Gabriel. Então isso aqui é um pouquinho para você entender como que acontece por trás das cortinas quando você está acessando a internet, quando você pega a sua máquina aí e consegue acessar o google.com, Facebook, Netflix, Amazon Prime, qualquer site, Mercado Livre, ocorre uma tradução de DNS e também ocorre o protocolo ARP acontecendo behind the scenes e às vezes você nem vê. Infraestrutura de redes, ela está em todo lugar, ela realmente faz parte da sua vida, só que os analistas que têm um conhecimento, base sólida, que dominam isso daqui, você já consegue imaginar. Pensa numa empresa de grande, médio, pequeno porte, ela precisa de alguém que consiga gerenciar esse ambiente e fazer com que as coisas funcionem da maneira correta. Se você quer aprender mais sobre isso, tem um link na descrição aqui para você se cadastrar nas aulas, para você conhecer a comunidade Cisco HackOne, para você poder me seguir no Instagram. Vai lá, se você não deixou um like nesse vídeo, deixa, porque é isso que vai impulsionar a gente continuar gerando conteúdo e ajudando você a evoluir na sua área, criando uma profissão. Isso não é um vídeo do YouTube simplesmente para você passar um tempo aqui, mas a gente quer criar uma profissão, uma carreira que vai ajudar você a trabalhar na área e se desenvolver. Tamo junto, te vejo no próximo.